Pessoal, estamos gravando aqui, voltamos para a segunda parte da aula de hoje. Vamos continuar aqui. Antes de... Eu vou falar... Eu quero ainda hoje falar das demais resistências, pelo menos do concreto, das resistências não, propriedades do concreto, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui o capítulo da norma, né, que é de propriedade de materiais. E, cara, é muito importante vocês darem uma lida, de preferência ainda hoje, entendeu? Almoça, tira um cochilinho, ou vai, na hora de cochilar, bota o celular e vai lendo. Já aproveita para já um estímulo para dar uma cochilada, né? Aí depois completa a leitura depois, né? Mas, ó, é o capítulo 8, tá? Propriedade dos materiais, beleza? Aqui tem o valor, né? O que é, né? A descrição do que é cada índice, né? A gente já viu algum deles, né? Até aqui, pelo menos, a gente já viu, né? Resistência média com pressão, né? Tem um Mzinho. Resistência característica a um determinado dia. Resistência característica, tá? FCD, que é a resistência de projeto, de cálculo, né? Esse D vem de design, tá? Vem do inglês. Muita coisa aqui a gente traz do inglês. Beleza? Inclusive o K também do característico. Isso aqui é outra coisa que eu vou mostrar depois para vocês. Ainda não viu. Mas, ó, fala aqui sobre as classes do concreto. Eu estava dando uma lida aqui para ver se faltava alguma coisa a falar. E com certeza falta, tá, pessoal? Então, é bom vocês lerem. Porque vai sempre ter uma observaçãozinha ou outra que eu não falei. Por exemplo, aqui, ó. Interessante. Isso aqui é da norma de 2014. Antes não tinha, não. Isso aqui. Quando você conhecer a massa específica do concreto utilizado, né? A gente falou do peso específico, né, da massa específica. Pode considerar para a massa específica do concreto aquela do concreto simples, ou seja, aqui você obteve, né, e dá para obter isso aí com ensaios de laboratório, né, acrescida de 100 a 150 quilos de aço, né? E aí você vai considerar para o concreto armado esse peso, beleza? Então é importante, porque veja, se o concreto da região está dando 2.000, né, ou seja, 2 toneladas por metro cúbico, né, 2 toneladas por metro cúbico, aqui sim é massa específica, né? Lá o que eu tinha exposto era em quilograma-força, então era peso, né? Aqui sim é massa, mas não obstante, se está dando 2 e você está usando 2.400, você está utilizando 20% a mais de peso, né, na sua estrutura. Né? Você reduzir 20% a mais de 20% de peso, dá uma diferença boa no consumo do próprio aço, né? Que vai diminuir a quantidade de aço que você vai precisar botar nas suas estruturas. Então, tenta, se você tiver a possibilidade então, de pedir, por exemplo, qual é o massa específico para o seu fabricante de concreto, né? Aí você pode pegar esse valor e passar para o seu projetista, né? Use essa, ao invés de 2000, ao invés de 2.5, você vai utilizar 2.1, 2.2, não sei, né? Alguma coisa do tipo assim, toneladas por metro cúbico, né? Beleza? Então tem várias informações, tem a questão do coeficiente de dilatação térmica, que eu ainda não falei, vou falar posteriormente, mas é pouca coisa, é só basicamente para saber que é a mesma ordem de grandeza do aço, tá? Tem as resistências de compressão que nós falamos, tem a tração que nós vamos falar, essa parte do estado multiaxial de tensões que eu não vou falar por enquanto, vou ver se dá tempo de falar ainda hoje, tá? Se eu ver que não dá tempo de entrar no aço, eu pego 10 minutos para falar sobre isso, tá? Mas vai ser falado durante o curso. Tem questão de resistência à fadiga que a gente no curso aqui a gente não vê, tá? Mas eu vou comentar alguma coisa sobre isso nessa aula. Então, dá uma lida, pessoal, que tudo que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje tem aqui, tá? O diagrama, aí a curva, ó, a equação da curva está aqui, ó. Tá? A equação da curva está aqui. Esse trecho é linear, esse trecho curva aqui, ó, tá? Segue essa equaçãozinha aqui, beleza? Ó, EC2, né? 2 por 1000, ECU 3.000 por 1000 para concretos até C50. Para concretos acima de C50, que eu esqueci de falar, é diferente os valores, né? Beleza? É diferente os valores. Beleza. Esse aqui é o comportamento de atração do aço, que eu nem botei esse diagrama. Mas eu estou mostrando aqui para vocês, tá? É o diagrama também de tensão, deformação na tração. Tá? Depois eu vou até complementar essa aula. O problema todo é o tempo, sabe, pessoal? O problema todo é o tempo. Então é importante que vocês leiam aqui para complementar aí a aula de hoje, tá? Então vamos voltar aqui.
no conteúdo. Então, passando da fase do concreto comprimido, nós temos outra propriedade que talvez seja imediatamente primeira vez que você vê, você pensa, né? E a resistência à tração, né? Se a gente tem a compressão, qual a resistência à tração, né? Primeira informação que eu já passei, que é a resistência à tração do concreto é muito inferior à resistência à compressão, tá? Isso é comum em materiais quase frágeis, que a gente chama, tá? Materiais do tipo cerâmico. Cerâmico no aspecto das ciências dos materiais, né? Na ciência dos materiais, a gente só tem 3 tipos de materiais: os metais, os cerâmicos e os polímeros, né? Os poliméricos. Então, é usual, dentro dos materiais cerâmicos, a gente ter essa diferença de propriedades na compressão e na tração, tá? Metais, por exemplo, essa diferença já não existe, tá? Metais, aço, a diferença do comportamento da compressão e na tração, em termos de material, é insignificante, tá? Quando você for estudar a estrutura de aço, acho que no próximo semestre, talvez, ou no outro ainda, seguinte, vocês vão ver que há diferença entre dimensionamento de tração e compressão, mas não depende do material. Depende na questão de geométrico, né? Instabilidade a compressão, na questão de flambagem e tudo mais, que vocês também já viram esse processo, né? Já viram esse processo, o que é, né? O que significa. Lá, como as peças são muito finas, aí quando você comprime, ela tende a entrar em instabilidade, né? E aí a resistência não é mais por ruptura do material, e sim por instabilidade. Mas não vem ao caso aqui. Aqui nós estamos trabalhando com material quase frágil, ou em termos maiores, material cerâmico. Então, a resistência à tração é muito inferior à resistência à compressão. Tá? Ao ponto que, para o dimensionamento último da estrutura, que vocês só vão entender o que significa esse último quando vocês verem as aulas gravadas de ações de segurança que eu coloquei já no Classroom. Então, já é um outro trabalhinho para vocês, ó, nessa semana, né? Então, essa semana não vai ter exercícios, tá? Mas vocês vão ter que ler a norma, recomendo a leitura da norma, e vocês vão ter que assistir as aulas gravadas, né? Que eu passei para vocês. Então, a resistência à tração, a gente despreza no estado último, né? Assim, para saber se a peça vai cair ou não, se vai romper ou não, a gente nem vai considerar a resistência à tração. Porém, para outros fatores do dimensionamento que a gente vai ver ao longo do curso, vocês vão ver que é essencial conhecer essa resistência aí à tração do concreto, tá? A gente vai aplicar muito essa resistência à tração do concreto. Dito isso, né, como é que a gente obtém essa resistência à tração do concreto? A gente tem 3 possibilidades, tá? Presta atenção. A gente tem 3 possibilidades de ensaios laboratoriais. O primeiro é o ensaio de tração direta, tá bom? É o ensaio de tração direta. Para você aplicar uma tração, no entanto, não é tão simples quanto a compressão. Veja, que você pegar uma prensa e aplicar uma compressão, é só você botar 2 chapas de aço e comprimir, certo? Você está comprimindo, não tem segredo nenhum, é extremamente fácil de realizar esse ensaio. Mas e para puxar? E para tracionar? Como é que faz? Você teria que colocar uma garra, né? algum elemento para conseguir puxar. Eu não sei se vocês concordam comigo. Ou uma cola, né? O problema é depois tirar a cola, né? Então, não é um ensaio fácil de se fazer. Beleza? Então, por exemplo, um ensaio de tração direta hoje usual, você tem que fazer essas cabeças aqui, ó, mais largas, que é para você conseguir colocar uma garra, né? E conseguir puxar, né? Só que esse ensaio é extremamente ruim de fazer, pessoal, difícil. É usual quando você está fazendo o ensaio, ao invés de romper aqui próximo ao meio, né? Que seria o usual, né? Nessa região mais fina, é usual romper aqui na região que você está tracionando, tá? Você está puxando, né? Por quê? Porque você tem ali tensões localizadas que causam fissuras prematuras, né? E aí falha. Então, é muito difícil executar esse ensaio. Obviamente que se você executar esse ensaio, conseguir executar esse ensaio corretamente,
É a mesma ideia da resistência de compressão. Você vai ter a força que levou esse corpo de prova à ruptura, né? Vai dividir pela essa área aqui onde ele rompeu, a área da seção de transição onde o corpo de prova rompeu. E aí você teria, então, a tensão de tração resistente. Beleza? Dada a dificuldade de realização desse ensaio, é comum, então, a realização desses outros dois ensaios, tá? Para a obtenção da tensão de tração última, né? A tensão resistente de tração. O primeiro eu vou falar desse aqui de baixo, na verdade, que é o ensaio de tração na flexão, tá? Isso aqui é comum também para outros elementos estruturais, né? Para madeira, por exemplo, tá? Para cerâmica. O que acontece aqui? Quando você tem um elemento, esse elemento estrutural aqui, ó, você tem dois apoios, tá? E você tem duas cargas pontuais, tá? Isso aqui são duas cargas pontuais aqui. Opa. Aqui são dois apoios, tá? Óbvio, não é um apoio perfeito, nem é uma carga concentrada perfeita, mas em termos de modelo a gente estaria considerando assim, tá? Então a gente tem aqui uma viga apoiada com carregamentos aqui, ó. Esse carregamento é feito geralmente a 1/3 do apoio, né? Então tem 1/3, 1/3 e 1/3, tá bom? Quando você carregar isso daí, for aumentando essa carga, né? Então aqui você tem, vamos dizer assim, P sobre 2, aqui você tem P sobre 2. Tá? Aqui você vai ter um diagrama de momento seguinte, ó. Assim, opa. Aqui é reto, tá, pessoal? Constante. Eu acho que o professor de mecânica dos sólidos falou já, né? Vocês já estão cientes desse exemplo. Aqui você vê que tem um momento constante, tá? Nesse trecho central. Né? Esse valor de momento constante é até fácil de obter. Essa reação vai ser P sobre 2 também. Essa reação vai ser P sobre 2, já que é simétrico, né? Tá? Então, essa reta aqui é P sobre 2 vezes X, né? E, portanto, aqui esse momento vai ser P sobre 2 vezes L sobre 3, tá? Esse momento aqui no meio do vão. Então, vai ser PL sobre 6, né? É o momento aqui no meio do vão. Nesse meio do vão também, a gente sabe que o esforço cortante é nulo, né? Então, se a gente for analisar aqui, o esforço cortante vai ser algo assim, ó. Positivo, depois nulo, depois negativo. Né? Então, aqui no meio eu tenho... Está funcionando aqui a minha peça a um momento que a gente chama de momento puro, tá? Sem momento puro. Sem o efeito de cisalhamento aqui, tá? Só o momento fletor. Nesse sentido, aqui a teoria de flexão lá que vocês viram em mecânica dos sólidos é perfeita, tá? Vale perfeitamente. Ou seja, olhando aqui de lado uma seção transversal submetida à flexão, né? Essa flexão a gente já viu aí, vai ser P vezes L sobre 6. Né? A gente tem aqui, considerando o material elástico, homogêneo e tudo mais, né? Que não é, né? Porque tem o aço e tudo mais, mas a gente vai ter aqui uma distribuição de tensões da seguinte maneira, né? Tração aqui embaixo, compressão aqui em cima e uma proporção linear entre o momento aplicado, né, e a distância da linha neutra, e a linha neutra é onde a tensão e as deformações são nulas, né, até o ponto que você quer saber a tensão. Então, portanto, se aqui eu vou chamar de YT, né, que é a distância da linha neutra até a parte mais tracionada da viga, né, veja que aqui é a maior tração que tem, né? Então, portanto, aqui vai ser a maior tensão de tração, né? Beleza? Então, eu consigo calcular essa tensão máxima aqui pela equação, tensão de tração máxima, pela equação lá de momento de curvatura da teoria de Bernoulli, né? Em que eu tenho aqui a tensão, essa tensão vai ser igual ao momento multiplicado por YT, dividido pelo momento de inércia da peça. Tá? Então, essa tensão de tração aqui
eu consigo encontrar a partir do momento. O momento depende da carga. Essa carga eu tenho porque a máquina vai me dar quem é essa carga. Né? Essa máquina vai me dizer quem é essa máquina. Essa carga. O YT e a inércia eu consigo achar uma propriedade geométrica lá de mecânica do sólido 1. Tá? Então, portanto, eu consigo achar quem é essa tensão de tração máxima na flexão. E essa tensão de tração máxima na flexão vai ser proporcional ao FCT, certo? Ou seja, não é igual, não é exatamente igual, porque tem umas diferençazinhas, dá uns errinhos aí, né? Mas existe uma correlação entre essas duas. Deixa eu ver até se tem na norma dizendo qual é a correlação, que eu nunca me lembro de cabeça. Resistência de tração. Aqui é modularidade. Tração aqui em cima. Ok, aqui, ó. A resistência à tração direta, que é efetivamente que a gente vai utilizar, pode ser igual ao considerado a 0,9 do FCT SP, que é o segundo ensaio, o terceiro ensaio que eu vou mostrar aqui para vocês, ou 70% da tração na flexão. Tá? Então, portanto, ó, a igualdade é essa daqui, ó. Tá? 0,7, ou seja, 70% da resistência que eu encontrar a partir desse ensaio de flexão aqui, nesse ponto aqui mais solicitado, é igual à minha resistência à tração direta do concreto. Foi entendido aí, pessoal? Beleza. Já esse outro ensaio aqui, tá? Eu tenho uns vídeos aqui, depois eu vou procurar aqui para ver se eu mostro para vocês, tá? Mas esse ensaio aqui, ele é um ensaio de compressão diametral, tá? Ou seja, o ensaio é feito de compressão, porém ele vai nos dar um resultado de tração. Porque o que acontece? Aqui é a mesma prensa que a gente utilizou lá para romper o corpo pro cilíndrico, só que ao invés de a gente colocar o corpo do cilíndrico em pé, né? A gente vai colocar o corpo cilíndrico deitado, certo? E aí a prensa está aqui embaixo, né? Aqui em cima. E eu vou colocar aqui, ó, uma linha, essa linhazinha, ó. Você quer olhando de frente, tá? Essa linhazinha aqui, ó. Tá? Embaixo e em cima. De forma que o carregamento vai ser como se eu tivesse, olhando de frente agora também, como se eu tivesse aqui um carregamento pontual aqui, ó. Né? Esse é o meu modelo teórico. Estão conseguindo enxergar, pessoal? Esse corpo de prova tenderá a se partir, pessoal. Ó, a se partir assim. Ó. Certo? A se partir assim. Por quê? Porque toda carga concentrada que eu coloco, pessoal, em um sólido, tá? Vamos supor que isso for um cubo. Eu coloco uma carga concentrada, essa carga tende a se espraiar e depois a se concentrar de novo, tá? Essa carga assim, né? Tende a se espraiar, tentando se uniformizar e depois se concentrar de novo na outra, no apoio, né? Só que isso aqui tende a gerar, por conta desse espraiamento, surge aqui um esforço transversal, tá? Surge aqui, ó, um esforço de tração transversal. Ou seja, essa daqui seria a força de compressão, né? Aplicada, que vai ser correlacionada, sei lá, um coeficiente alfa aqui, vezes a força de compressão. Ou seja, essa força de tração transversal, vamos chamar de FTT, tá? Vai ser igual a um coeficiente da força, vai ser uma parte dessa força concentrada, ou seja, 10%, 5%, eu não sei, tá? Não lembro de cabeça, não. Tá? Então, portanto, esse corpo de prova não está rompendo a compressão, ele está rompendo primeiro por conta dessa força transversal que surge, tá? Essa força de tração transversal que surge. E aí a gente chama esse ensaio de compressão diametral por conta disso, tá? Eu estou comprimindo diametralmente esse corpo de prova. Ele fora do Brasil também é chamado de Brazilian Test, porque foi desenvolvido por um brasileiro, né? Então aí motivo de orgulho para a gente, né? Muito utilizado, dentre os ensaios que a gente está falando aqui, é o mais fácil, tá? De se fazer esse aqui, porque o corpo de prova é igual, certo? Da compressão. A máquina é igual da compressão. Eu não preciso desses aparatos aqui, ó,
para simular esse modelinho de viga, tá? E a resistência de tração que a gente obtém aqui é muito mais próxima da resistência de tração direta, tá? E lá por norma é só 0,9, né? Então, a gente vai obter aqui, a partir desse FTT, né? A partir desse FTT, a gente vai obter a resistência de tração direta. Né? Perfeito? Então, a norma fala lá 0,9, né? Eu vou ficar devendo aqui em S alfa, tá? 0,9 vezes a resistência de tração obtida no ensaio de compressão diametral, tá? Por que SP? Eu não confesso que eu não sei. É resistência de tração indireta, tá? E aqui tração na flexão. Mas eu não entendi porque é SP. Se é tração indireta, não entendi porque essa sigla. Bom, independente, eu tenho essas três possibilidades de ensaio, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui os vídeos para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é compressão direta. Deixa eu ver se é de concreto, tá? O título está indicando que é de concreto. Vocês estão vendo aí minha tela, pessoal? O vídeo aí abrindo? Sim. Beleza. Ó, vê que ele fez um cabeçote, né? Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Vê que você precisa de um cabeçote de toda uma estrutura para tracionar, né? Aqui, ó, deu certo, a gente sabe, né? Tracionou, rompeu exatamente onde devia romper. Né? Vê que a ruptura é brusca, né? Ó, abriu aqui já. Tá abrindo. Vê que a ruptura é brusca. Né? Beleza? Isso é a tração direta, né? Ensaio de tração direta. O ensaio na flexão. Deixa eu ver se é isso aqui. A gente, pela ruptura, a gente vai saber se é concreto simples ou armado, porque pode ter armadura aqui, eu não sei. Ó, vê que é bem semelhante ao que a gente fez, né? Aquilo que eu mostrei para vocês. Se a ruptura for brusca, é só concreto. Vai romper aqui, ó. Daqui para cima. Beleza. Então foi brusco, isso aqui é só concreto, tá? Não tem aço nenhum na viga. Tá? Agora vê que ela não rompe exatamente no meio, né? Ela rompe meio que inclinado, o que indica a tendência de umas tensões de cisalhamento aí atuando, tá? Por isso essa diferença toda em relação à tração direta. Beleza? Então, vamos lá. E pode dizer, tá tudo? O concreto, o objetivo dele é resistir à compressão, né? Isso, mas a resistência à tração vai influenciar em alguns fatores, tá? No dimensionamento. A gente vai ver mais para frente, mas, por exemplo, no concreto eu preciso controlar a fissuração, certo? E o concreto só fissura se atingir a resistência à tração, concorda comigo? Se ultrapassar a resistência à tração. Então, se eu garanto que aquela tensão de tração, com determinada situação, não vai ultrapassar a tensão de tração, eu garanto que o concreto não vai tracionar, não vai fissurar, certo? Então, vê como é importante você conhecer essa resistência à tração, beleza? Ah, entendi. Valeu. Esse é um dos pontos, mas tem outros também, que a gente vai utilizar muito essa resistência à tração, tá? Só que o que acontece? Ah, sim, falta o outro vídeo, né? Deixa eu mostrar outro vídeo aqui para vocês. Brazilian Test. Em slow motion, eu vou aqui aumentar a velocidade.
Ó, é o cilindro, não. Como que eu expliquei lá para vocês. Deixa eu colocar na velocidade normal mesmo. Então, vai que ele se parte, a ruptura dele é se partindo, né, pessoal? Não é uma ruptura compressão. Né? Então, é uma tração indireta. A partir de uma compressão, eu estou gerando uma tração transversal indiretamente. Peraí. Pode falar. Ó, isso aqui só rapidinho. Esse aqui é o diagrama, né, da carga vertical pelo deslocamento vertical também, né, do de prova. Agora, eu não sei a correlação, pessoal, de cor aqui entre a força de compressão e a força de tração transversal, tá? Vale essa observação. Mas diga aí. No caso, esse daí que o senhor mostrou agora seria um esforço cortante, no caso. Não, é um esforço de tração mesmo, que surge transversal, tá? Por conta desse efeito aqui de espraiamento das tensões, né? Ah, entendi. Beleza? É uma tensão de tração mesmo que surge. Tá. Vou apagar aqui tudo. Só o que acontece, pessoal. Ao contrário do ensaio de compressão de concreto, que é muito comum ser feito, eu recomendo vocês fazerem qualquer obra, inclusive pequena, tá, de casa. Eu já estou conseguindo implementar com vários clientes meus, tá, isso daí, para ter controle. Mas aqui no Brasil, inclusive, a gente faz bem mais ensaios do que lá fora, na Europa e nos Estados Unidos. Aqui a gente faz para todo lote, a gente faz um ensaio. Então é bem controlado mesmo a nossa. É o melhor do mundo. Né? Não sei se é mais eficiente, mas é a melhor em termos de quantidade, tá? Esse controle que a gente tem de compressão. Agora, de tração, pessoal, nunca nenhum cliente meu fez, tá? Eu nunca ouvi falar de uma obra que faça controle, que fez controle de tração, tá? De resistência à tração. Então, isso é mais voltado para acadêmico ou alguma obra especial aí que precise. Não me pergunte por quê. Agora, poxa, será que não seria possível a gente implementar aí um ensaio desse de compressão diametral, cara, que não muda nada, a máquina é a mesma, a única coisa que vai mudar é você vai ter que ter essa chapinha de aço aqui, é a única coisa que muda. Será que a gente não poderia introduzir, se não for para todo lote, como a gente faz para o de compressão, sei lá, para cada concretagem a gente faz um ensaio, né, 2 corpos de prova, pelo menos para ter uma verificação, né, do que está acontecendo aí. Será que não é possível? É impossível? Você vai encarecer muito essa obra, será? É o mesmo corpo de prova, é o mesmo molde de corpo de prova, é a mesma forma de mantê-lo, de condicioná-lo, é a mesma forma de romper, né? Só virar o corpo de prova e colocar essa chapinha de aço. Então, eu acho que é possível fazer, que a gente poderia fazer, né? Eu acho que a geração de vocês podem tentar aí aplicar, né? Não tanto, você vai romper no pavimento, você vai romper 20 corpos de prova no pavimento do prédio, né? Vamos dizer. Aí pega desses 20 corpos de prova, pô, separa, faz mais 4 e rompe os 4, né? 2 de manhã e 2 de tarde, para checar se tá com equivalência a resistência à tração da resistência de compressão. Inclusive, quanto mais ensaios desses a gente tiver, inclusive, se for disponíveis para as faculdades, para a academia, a gente pode até ajustar justamente essas correlações que eu estou mostrando aqui para vocês agora, né? Porque o que é que a gente faz no projeto? A gente adota o FCK, admite o FCK baseado em alguns critérios, que eu falo na próxima aula com vocês. E a resistência à tração a gente obtém a partir de uma correlação com o FCK. Né? E qual é a correlação com o FCK? Veja, a gente vai ter a resistência à tração média, que a gente vai achar a partir dessa correlação aqui, se for concreto até C50.
né, até 50 MPa de resistência de compressão. Se for de 55 até 90, aí a equação muda. Tá? Lembrando que aqui no curso, pessoal, não se preocupe com esse concreto acima de 50 MPa. Tá? A gente vai só utilizar abaixo de 50 MPa. Mas eu estou só mostrando para vocês verem que muda, né, essas correlações. Então, veja, aqui eu só dependo do FCK. Se eu conhecer o FCK aqui, eu consigo saber quem é a resistência de tração média do concreto. E quando eu falo média, pessoal, lembra lá da curva gaussiana, certo? Da curva normal. Valor médio, FCT médio. Tá? FCT médio. Beleza? Então, vê que é uma equação empírica, tá? Eu estou levando aqui o FCK 2/3, que isso não existe fisicamente, né? Você levar uma ordem de grandeza 2/3. E aqui esse valor você tem que utilizar em MPa, tá? Se você utilizar em outra unidade, vai dar errado. Então, esse FCK você só usa em MPa. Tá? Então, se é 30 MPa o FCK, você vai colocar aqui 30. Elevado a 2/3 e o resultado vai sair em MPa. Tá? Não é o mesmo resultado se você colocar KPa aqui, não vai sair o resultado em KPa, não. Viu? Vai sair errado. Então, esse cara você tem que colocar em MPa, uma equação empírica. Tá? Toda equação empírica você tem que tomar cuidado com as unidades. Ok. Esse é o FCK, o FCT médio, né? Resistência do concreto à tração média. Beleza? Só que eu tenho dois outros valores aqui, ó. O FCTK inferior, ou seja, a resistência de tração característica inferior e a resistência de tração característica superior. Cada uma dessas três valores, pessoal, vai ser utilizado por um determinado motivo, quando a gente for dimensionar. Certo? A gente sempre vai estar utilizando, às vezes a gente vai utilizar a média, às vezes a gente vai utilizar o inferior, às vezes a gente vai utilizar o superior. Tá? Não importa. A questão é, vocês precisam saber o que é. O inferior é aquele, aqui, ó, FCTK inferior, é aquele que 5% das amostras, né, podem dar valor inferior a ele. E quem é o superior? É aquele que FCTK superior. Vai ser aquele que 5% das amostras podem dar superior a ele. Tá? 5% das amostras podem dar superior a ele. Beleza? Quem é o médio? O médio é aquele que 50% das amostras pode dar superior e 50% das amostras pode dar inferior a ele. Compreenderam, pessoal? Mas cada um deles a gente vai utilizar para um determinado fim. Um determinado fim. E quando eu for passando esses dimensionamentos, vou mostrando as equações quais a gente vai utilizar. Né? Fato é que o inferior e o superior, essa equaçãozinha é estatística, tá? Esse 0,7 aqui é retirado estatisticamente. Então, 70% da resistência de tração média vai lhe dar os 5% que faltam do FCK, tá? E esse 1,3 também, para o médio. Beleza? Então, o superior é maior que o médio, o inferior é menor que o médio, o valor, né? 30% superior, 30% inferior. Lembrando que essas equações podem ser utilizadas também para diferente de 28 dias, tá? Contanto que o FCK seja maior que 7, que o FC seja maior que 7 MPa. Tá bom? Então tá visto aí o resistência à tração, tá? A gente vai utilizar isso aqui, então essas equações tem que estar aí já na planilhinha de vocês, no formuláriozinho de vocês, tá? Que a gente vai estar sempre utilizando, tá? Nós não vamos utilizar aqui esses ensaios, tá? Vamos utilizar as equações de correlação. Ok. Módulo de elasticidade, pessoal, tá? Outra propriedade do concreto endurecido, extremamente importante, beleza? Eu sei que é muito conteúdo, mas e lembrando, pessoal, depois dessa aula aqui, vocês podem ter entendido até na aula, mas vai ser preciso fazer uma leiturazinha para consolidar o conhecimento, tá? Rapidinho, pessoal.
Então, como eu já falei para vocês mais cedo, o modo de elasticidade é o carinha que vai determinar a rigidez. Cadê? Eu não estou vendo aqui. É o cara que vai relacionar a tensão à deformação, né? No regime elástico linear, beleza? Então, tensão igual modo de elasticidade vezes deformação. Então, esse cara aqui é o que determina o quão deformável é o meu concreto. Tá? É o meu concreto. Entenda, pessoal. Quando a gente dimensiona uma estrutura de concreto, a gente não tem um único objetivo de garantir que ela não venha romper, não, aquele elemento estrutural, tá? A gente tem outros objetivos a serem cumpridos, né? Que a gente chama de estádios de serviço, de utilização. Né? E um deles é o quão deformável, o quão está se deformando a nossa estrutura. Ou seja, a gente não pode permitir que a estrutura se deforme muito. Por diversos motivos, eu vou falar quando chegar o momento de falar. Senão eu vou aqui falar meia hora sobre isso e a gente não avança no curso. Então, existe um motivo do porquê a gente precisa garantir que a estrutura não se deforme muito. Né? Eu não posso deixar que uma viga apresente uma flecha, uma deformada de 10 centímetros, certo? Para um vão usual. Isso não pode acontecer, certo? Isso vai causar desconforto, vai causar patologias na obra, etc. Então, eu preciso limitar, na hora de dimensionar a minha estrutura, eu preciso limitar também as deformações da minha estrutura. Certo? E as deformações da minha estrutura estarão diretamente relacionadas com a rigidez dela. Ou seja, quão deformável ela é. Se esse modo de elasticidade for baixo, a minha estrutura vai se deformar mais para o mesmo nível de carregamento. Se esse meu modo de elasticidade for maior, ela se deforma menos. Então, é essencial eu conhecer essa deformação, esse modo de elasticidade, para saber efetivamente se a minha estrutura vai se deformar além ou não do limite. Tá? E aí eu poder corrigir no próprio projeto. Né? Pode perguntar, Jeff. Pode repetir essa parte aí? Quando ela se deforma, quando o módulo de elasticidade é maior, ela se deforma menos. Veja lá. Okay. Vocês pagaram mecânica 3 já, não foi? Acho que é pré-requisito para essa disciplina, né? Isso, sim. Então, vocês aprenderam lá a calcular a equação da linha elástica, não foi, da viga? Não sei se chamou de W sim. Ou de V, não sei. A equação, ou seja, como a viga se deforma, né? Como a viga se deforma, né? Depois, sei lá, aplicou um carregamento qualquer aí, nessa viga bem apoiada, ela vai apresentar uma determinada flecha, né? E essa flecha varia a depender da posição, né? X, né? Então, esse delta aqui varia com X, né? Posição X. E aí a equação da linha elástica nada mais nada menos do que a equação dessa curva aqui, né? Que se formou depois de deformado. Né? Ficou meio estranha essa frase, né? Mas e toda a equação dessa vai ser um monte de termo, certo? Um monte de termo. E você vai ter aqui, ó, no denominador, esse carinha aqui, ó. Por exemplo, aí, né? Que é o modo de elasticidade, é esse mesmo pessoal. É esse mesmo tá? E aqui é o momento de inércia da peça, né? I, então, é o que vai governar a rigidez da minha peça. Esse cara é o que vai governar a rigidez da minha peça. Do meu elemento estrutural. Certo? De uma viga fletida, né? Isso aqui é a rigidez da flexão, né? Da peça fletida, tá? Fletida. Pode destacar. A gente tem também a rigidez à compressão, né? Que seria a EA, né? Elasticidade vezes a área da seção transversal, né? Veja, o modo de elasticidade está diretamente relacionado ao material. Ao material. A inércia e a área está diretamente relacionado à geometria da peça.
tá? Se eu tenho uma peça, uma viga de 1 metro de altura, ela vai deformar menos do que uma viga de 50 centímetros de altura, se ela permanecer todos os outros dados iguais, tá? Por quê? Porque a minha inércia aumenta. A minha inércia aumenta. Então, a inércia aumentando, certo? Diminui a minha deformada. Tá? Da mesma forma, a modularidade. Se eu tenho um elemento, um material estrutural que tem uma modularidade maior, a minha deformada é menor. Certo? Sempre vai ser assim. Inversamente proporcional. Beleza? Para o caso de material elástico linear. Não é. Veja, esse produto não é exatamente a rigidez da peça, tá? A rigidez da peça depende de outros fatores, mas como condições de apoio e outras coisas, tá? E o próprio carregamento. Mas no final das contas é ele que vai regir, tá? Porque a gente vai imaginar uma estrutura já com a geometria já explicitada, né? A posição dos apoios já definidas. O que a gente vai poder alterar no final das contas é justamente esses dois fatores, ou o material ou a dimensão do elemento estrutural, né? A seção transversal. Beleza? Então, era isso. Então, esse módulo de elasticidade aí vai ser fundamental para a gente saber como a nossa estrutura e quanto a nossa estrutura vai se deformar. Né? Nem como, é mais quanto a estrutura vai deformar. Né? Só que tem um porém. Como eu falei para vocês, esse módulo da cidade só é válido para o trecho elástico linear. E a gente viu lá que o nosso concreto tem um trecho elástico linear, depois tem um trecho curvo, tá? E depois tem um trecho plástico. Então, veja, no trecho plástico, esse módulo da cidade não deve ser usado, tá? Se é plástico, o módulo da cidade não existe, tá? Não deve ser utilizado. Seria outro parâmetro aí a ser utilizado. Então, aqui para o material plástico perfeito, a modularidade é igual a 0. Tá? Para o material plástico perfeito. Para esse trecho curvo, o modularidade vai variando, pessoal, porque eu vou mudando a inclinação da minha reta tangente à medida que eu vou avançando na curva, né? E, inclusive, para achar a reta tangente de uma curva, a gente faz o quê, pessoal? Matematicamente falando. Deriva, né? Deriva em determinado ponto, né? Encontra, então, a inclinação de uma reta tangente à curva, né? Só que aqui a gente não vai fazer isso, pessoal. A gente pode existem modelos, né? Métodos numéricos que vocês podem, que é possível a gente traçar um diagrama não linear, a relação construtiva não linear do elemento estrutural, tá? Geralmente tem elementos finitos. Só que a gente não vai fazer isso aqui. A gente vai considerar a estrutura linear, né? Elástica linear. E quando eu falo a gente, é no curso e também na prática, tá? No dia a dia de projeto, a gente considera a estrutura elástica linear e faz algumas adaptações, tá? Faz uns enrolations, vamos dizer assim, né? Isso, tem. Em elementos finitos, tem para... isso. Utilizando métodos de elementos finitos, a gente consegue utilizar um elemento em que a gente traça toda a curva de como ele deve se comportar. E aí você utiliza um processamento incremental, né? E aí ele vai... para cada nível de tensão, ele vai tendo uma modularidade diferente, uma relação diferente, né? Vamos dizer assim. E aí, o que é que a gente faz aqui? Esse cara aqui, a gente vai, que é o modularidade da reta tangente inicial, a gente vai chamar de modularidade do concreto inicial, por isso que tem esse I, ou modularidade tangente, tá? Então a gente tem o modularidade tangente ou inicial, e a gente tem o modularidade
secante, que é quem? Que eu vou dar uma ajustada aí nesse meu diagrama. Eu vou pegar o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Vou dizer, ó, ao invés de ele ser tangente, eu vou pegar um módulo da cidade que seja secante, aqui, ó, tocando nesse ponto final da curva aqui, ó. Certo? Então, eu vou considerar o meu diagrama, efetivamente, do concreto, assim, ó. Reta e depois reta, né? Eu vou dar um enrolation aqui, né? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou abatendo o módulo da cidade tangente, né? E, portanto, você pode abater multiplicando por um valor abaixo de 1, né? Então, o módulo da cidade secante vai ser um determinado coeficiente menor que 1, multiplicado pelo módulo da cidade tangente inicial do concreto. Perfeito? Esse coeficiente aqui está como 0,85, porém isso aqui é da norma antiga, tá? A norma nova ela tem uma tabelinha que vai depender do FCK. Que eu vou mostrar agora para vocês, que eu ainda não atualizei o meu slide. Certo? Esse meu slide tem 3 anos já, 4 anos. Então está um pouco desatualizado. Então está aqui, ó. Se for um concreto de 20 MPa, esse meu coeficiente é de 0,85. Se for de 40 MPa, por exemplo, esse meu coeficiente é de 0,9. Ou seja, quanto maior o FCK, mais próximo de 1 é esse coeficiente alfa aí, tá bom? Então, se você utilizar o 0,85, como até hoje eu utilizo na prática, em situações corriqueiras, você vai estar a favor de segurança, né? Você vai estar a favor de segurança. Beleza? Entendido aí, pessoal? O que é o módulo da cidade tangente e o que é o módulo da cidade secante? Beleza. Como é que eu posso achar esse módulo da cidade tangente? O secante eu acho a partir do tangente, tá? Como é que eu acho o tangente, então? Ora, fazendo um ensaio de compressão. Durante o ensaio de compressão, a depender da máquina que você utilizar, do equipamento que você utilizar, ele já vai lhe dar o diagrama tensão-deformação desse ensaio. Né? Ele vai lhe dar aqui, ó, o diagrama tensão-deformação assim, ó. Vai lhe dar algo assim, tá? E aí o seu corpo de prova vai romper aqui. Né? Isso se você estiver utilizando uma máquina com deformação controlada, tá? E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar... Opa, cadê? Você vai pegar e vai... Óbvio que isso aqui não vai ser uma reta perfeita, então você vai pegar meio que aproximado aqui, vai fazer um ajuste de curva e vai pegar a reta que se aproxima melhor aqui desse trecho inicial, tá? E essa inclinação será o seu módulo, a tangente desse ângulo aqui, né? Será o seu módulo de elasticidade, beleza? Então, isso, perfeito. Então, você consegue estimar a partir do resultado desse ensaio de compressão, só que é um ensaio de compressão diferenciado, tá? Nem todo ensaio de compressão vai lhe dar esse diagrama. Então, você tem que saber que você vai contratar. Aí, o que acontece? Será que não era possível, né? Assim, também não é comum a gente obter esse resultado de ensaio experimental, tá? Mas segue a mesma linha, mesma ideia do questão da tração. Mas será que não seria possível também, tá? Dentre vamos dizer que você vai romper 20 corpos de prova num determinado pavimento. Será que não era possível pegar 2 desses corpos de prova e romper nessa máquina mais específica, né, para obter o diagrama de tensão-deformação e, pelo menos, ter uma noção se esse módulo da cidade está sendo bem aproximado, né? Será que não era possível? Então, fica aí a dúvida. Será que a geração de vocês, ou a próxima aí, será que a gente não consegue criar esse hábito, né? Isso aí, o custo não vai ser tão significativo a mais para uma obra, né? Ok. Então, o que é que influencia no módulo da elasticidade do concreto? Tá? Eu já dei até uma dica mais cedo, né? Quando estava falando dos materiais. Então, veja. O que principalmente determina o módulo da elasticidade do concreto, tá? São 2 fatores. O primeiro é o teor de argamassa em relação à quantidade de agregado graúdo, tá?
quanto mais agregado graúdo em relação à argamassa você tiver, quando eu falo argamassa, é cimento, água e areia, né, agregado miúdo. Então, quanto mais de argamassa, quanto menos de argamassa você tiver no seu, em relação a agregado graúdo, mais rígido é o elemento estrutural. Maior esse modo de elasticidade vai ser. Tá? Volto a repetir, quanto menos argamassa em relação a agregado graúdo você tiver, maior será esse modo de elasticidade. E o segundo... aí você fala, então vou botar bem pouco argamassa, mas aí você tem outros problemas, tá? Que eu não vou citar aqui. Aí você tem outros problemas, como falta de acabamento, não consegue preencher bem os espaços, pode chegar ao ponto de prejudicar até a própria resistência, tá? Então você tem o teor de argamassa adequado a ser definido do traço, tá? E o segundo fator que influencia muito no módulo da elasticidade é a origem, é a rocha de origem do agregado graúdo, tá? É a rocha de origem do agregado graúdo. Ou seja, no final das contas, eu acho que deu para perceber que quem manda no módulo da elasticidade é o agregado graúdo. Seja pela quantidade que você está colocando, seja pelo tipo de agregado graúdo que você está colocando. Então, tem determinadas rochas que vão lhe conferir maior módulo de elasticidade, tem outras rochas que vão lhe garantir um módulo de elasticidade menor. Tá? Então, da mesma forma lá que tem para resistência de tração, a gente também tem como achar o módulo de elasticidade, ou pelo menos estimar o módulo de elasticidade, por uma correlação com o FCK. Correlação também empírica, também experimental, ou seja, foram feitos vários testes e meio que se comparou resultados. Tá? E essa equação aqui para concretos entre 20 e 50 MPa, essa daqui. Ó, é um coeficiente alfa-E multiplicado por um valor fixo, 5.600, multiplicado pela raiz de FCK. Novamente, esse FCK aqui tem que ser utilizado em MPa para funcionar essa equação. Tá? E o resultado você encontrará também em MPa. Tá bom? O FCK a gente já sabe o que é. Quem é esse alfa-E? Esse alfa-E é justamente um coeficiente a depender do tipo de agregado que você está utilizando. Tá? Se você utilizar um agregado que tenha como rocha de origem uma rocha basáltica ou diabásio, você pode utilizar 1.2, por exemplo. Se você vai utilizar uma rocha, um agregado de origem arenítica, né, de rocha arenítica, e eu acho que vocês já sabem o que é cada um desses, já tem noção, que vocês já pagaram geologia, né? Então, esse alfa-E vai ser em torno de 0,7. Beleza? Professor, qual é o agregado mais comum aqui em Alagoas? É agregado granítico. Eu já peguei aí em Arapiraca, eu não, né? A gente pegou lá uma obra aí de Arapiraca que a gente trabalhou no Metropolitan. Uma rocha meio que diferente, que era de resíduo de uma extração aí de um minério. E a gente pediu para fazer ensaio, né? Aí o pessoal da obra preferiu não fazer ensaio e simplesmente mudar para rocha granito. Eu não cheguei a identificar qual era o tipo de rocha. A gente só viu que ela era diferente, a cor dela era diferente, o formato dela era diferente. Então, a gente ficou com receio de ser para pior, né? Eu não sei, talvez até aumentasse a rigidez da estrutura, né? Mas não quiseram fazer o ensaio, preferiram mudar aí o tipo de rocha. Então, fica ligado nisso, tá? Isso é importante. Vocês perguntarem, né, para o fabricante de vocês, e eles têm que dar essa resposta para você, tá? Eles talvez estranhem, porque ninguém pergunta, mas aos pouquinhos vocês vão introduzindo uma melhor técnica, né? E vocês vão perguntando, rapaz, qual é a rocha, o agregado graúdo aí que vocês utilizam? De onde é? Qual é o fornecedor? E vai pesquisando, né? Também não tem tantos fornecedores aqui em Alagoas. Vocês vão encontrar 3 ou 4 fornecedores, né?
de concreto, que eu falo. E aí vocês têm que estar questionando isso, né? Chegou um concreto, vocês dão uma lavada no agregado ali, pega um agregado, dá uma lavada e vê a cor, né? o formato. Quando é aquela brita mais comum aqui de Alagoas mesmo, aquela cinzinha, né? Cinza e branco, e que fica com formato meio que angulado, né? Ela é granito, tá? Granito. Então, alfa E é igual a 1. Tá? No curso aqui, eu vou estar sempre considerando 1, tá? Então, já saibam que se eu nem considerar esse alfa E, é porque estou considerando como 1, tá? Não é porque está errado, nem nada, é porque eu estou ignorando para simplificar aqui o nosso processo. Beleza? Na norma anterior, antes de 2014, não tinha esse alfa E, tá? Então, cuidado aí com o material de referência que vocês obtiverem, não tinha esse alfa E anteriormente. E existia muito problemas em algumas regiões, por exemplo, na região norte. O único tipo de agregado que você encontra lá, ou a maior parte dos agregados que você encontra lá graúdo, é aqueles seixos rolados, né? E aí, ele é muito menor a modularidade que ele gera, tá? Até por conta também da superfície dele, que é bem lisa, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha também muito problema, porque o modo de elasticidade lá normalmente está muito inferior do que é previsto por essa correlação da norma, tá? E aí foi feita essa adaptação, né? Não resolveu 100%, mas pelo menos dá uma orientação melhor. Tá? Dá uma orientação melhor. Então, é importante, pessoal, vocês pelo menos exigirem do fabricante, né? Além do FCK, vocês exigirem, olha, vocês vão ter que me entregar FCK de tanto, FCT de tanto, né? Registração de tanto e modularidade de tanto. Beleza? Porque aí eles se viram lá para. Pelo menos você tira o seu da reta, né? Vamos dizer assim. Ficou sobre a responsabilidade deles, né? Garantir um concreto assim. Não sei se eles vão aceitar, porque eles vão estar assumindo mais responsabilidade, mas você pode, a depender do porte da obra que você tiver, você pode ter força de exigência, né? E exigir isso daí, que eles cumpram essas propriedades, né? Ok. Aí tem uma tabelinha, pessoal, né, de norma, que já diz para diferentes classes de concreto, já dá o modo de elasticidade tangente perdão, o modo de elasticidade tangente correlacionado e também o modo de elasticidade secante em gigapascal, né? Tá. Beleza. E para finalizar a aula de hoje, 11 horas, tá? Eu vou falar rapidamente sobre essas propriedades, tá? Que a norma traz também, eu já falei da coeficiente de dilatação térmica, né? Não, isso aqui é importante porque para calcular as cargas térmicas, as ações térmicas na estrutura, a gente precisaria disso, mas para o nosso curso a gente vai utilizar isso, então fica meio desnecessário. E a norma só fala isso mesmo, a coeficiente de dilatação térmica deve utilizar para concreto 10 elevado a quinta. É importante, a menos 5, né? É importante destacar, pessoal, que isso aqui é na mesma ordem de grandeza da dilatação do aço, né? E essa é uma das grandes vantagens de utilizar o aço e o concreto junto, porque eles se deformam meio que junto, né, em termos de temperatura, tá? E outros materiais talvez não tenham a mesma ordem de grandeza em termos de dilatação térmica, e aí pode ter problemas na hora de que o seu elemento estrutural se dilatar, né, ou se contrair. Nós temos ainda a situação da fluência, né? Vou até abrir aqui a norma. Vê que tem muita coisa falando sobre fluência, inclusive um anexo todo só falando de fluência, tá? Um anexo A só para falar sobre fluência e retração, que é a retração higroscópica, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui. Porém, é importante vocês entenderem pelo menos o mecanismo da coisa, tá? O que é, né? Não vamos aprender a calcular aqui nem nada de fluência nem de retração, mas é importante vocês entenderem pelo menos o que é, né? Retração e a fluência em si. Vamos lá.
A fluência, pessoal, tá? É uma propriedade de materiais viscosos, tá? Ou pelo menos viscoelásticos. Tá? O que seria isso? O que é um material viscoso, pessoal? Um óleo, né? Um óleo, um líquido. Geralmente o comportamento viscoso está associado a líquidos, né? A fluidos, melhor dizendo, né? Então, veja, você tem a água que tem uma certa viscosidade. Você põe a água para escorrer sobre uma superfície inclinada, ela vai escorrer em uma velocidade, né? Se você bota um óleo, por exemplo, que você pode até denominar um óleo espesso, né? Ou viscoso, o termo técnico adequado é um óleo mais viscoso. Quanto mais viscoso for, mais ele vai diminuir, quanto mais ele vai devagar descendo essa superfície. Tá? Então, um fluido viscoso, né, ele demora para uma camada do líquido passar sobre a outra, né, e ele se espalhar, vamos dizer assim. Ou seja, sobre o mesmo carregamento, que é a gravidade do fluido, né, ele descendo, vamos dizer assim, uma ladeira, ele tem uma velocidade diferente de movimentação. Né? Coisas semelhantes aparecem em elementos cerâmicos, em materiais cerâmicos, né? Cerâmicos em relação à ciência dos materiais, né? Como, por exemplo, o concreto, ou, por exemplo, a rocha, ou, por exemplo, a cerâmica mesmo, né? Cerâmica vermelha. Quando a gente aplica uma carga no concreto, por exemplo, ele imediatamente vai sofrer uma deformação. A essa deformação a gente chama de deformação elástica, deformação imediata, tá? Que existe uma proporção entre a deformação, entre a tensão aplicada e a deformação sofrida, né? Há uma relação entre deformação e tensão. Porém, se eu aplico um carregamento e deixo lá por muito tempo, né, mesmo sem acrescentar carga, eu verifico que a deformação continua ocorrendo. Né? E isso tem a ver, inclusive, com o efeito Risch. Beleza? Esse comportamento em que você tem uma tensão constante, porém uma deformação ocorrendo, né? Acrescendo deformação, se chama fluência, né? E ela advém de um comportamento viscoelástico do material. Beleza? Então, o concreto sofre isso. Né? O concreto sofre isso. A única vez que nós vamos utilizar esse conceito de fluência é quando a gente for avaliar as flechas, né, de elementos de vigas e lajes. E quando a gente chegar nesse momento, eu entro um pouquinho mais nesse conteúdo. Por enquanto, vai ser isso que eu vou falar, tá bom? Entenderam o fenômeno físico, pessoal? Ok. Só o Jefferson responde, né? O Jefferson e Rian, só que o Lucas agora respondeu também. A retração higroscópica, apesar de estar no mesmo capítulo, é um fenômeno totalmente diferente, tá? Isso aí foi comentado lá em materiais com vocês, né? É o seguinte, quando o concreto está endurecendo, né? Ou seja, no processo de cura, na fase de cura do concreto, ele tende a perder volume, tá? Ele tende a perder volume. Por quê? Porque a água que estava ocupando parte do volume, né, vai se perdendo, né? Parte reagindo com o cimento, e aí o volume que se perde de água não é equivalente ao volume que se ganha de cimento hidratado, né? E parte da água vai se evaporar, né? Vai evaporar simplesmente. De tal forma que o concreto tende a ter uma retração, né? E essa retração é chamada de retração higroscópica porque está diretamente relacionada a essa perda de água, tá? Essa transformação da água. E aí, pessoal,
como o concreto reduz de volume durante a fase da cura, né? E se, por exemplo, parte da estrutura já estiver endurecida e rígida, quando o concreto tender a retrair, surgirão tensões no concreto, tá? Tensões de tração internamente do concreto. Então, vamos supor aqui. Vamos supor que eu tenho um elemento aqui. Deixa eu abrir. Vamos supor que eu tenho aqui um elemento linear, tá? Executei, a forma dele estava isso. Só que, como houve uma retração higroscópica, o meu concreto tenderia a ficar assim, ó, depois, tá? Da retração higroscópica. Tenderia a reduzir de volume. Esse seria o estado natural depois da retração higroscópica. No entanto, vamos supor que eu tenho um pilarzão aqui, impedindo que esse concreto venha para onde ele deveria estar, que seria aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um pilarzão também aqui, né? Ou seja, o concreto deveria se retrair, mas não vai se retrair porque o pilarzão não deixou, a parede não deixou. Então, nesse sentido, é como equivalente se eu estivesse aplicando uma deformação de alongamento nesse concreto, porque o concreto efetivamente vai estar como está aqui no vermelho, porém ele deveria estar no seu estado natural, como está aqui no azul, tracejado. E nesse sentido, é como se eu estivesse saindo do estado natural e aplicando uma deformação imposta no elemento de concreto. Tá? E quando eu aplicar essa deformação imposta, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar equivalente a tracionando esse elemento de concreto. Portanto, eu vou estar gerando tensões de tração, o que podem gerar fissuras no meu concreto. Tá? Principalmente em fases iniciais, em que o meu concreto já perdeu a trabalhabilidade, ou seja, já está endurecido. No entanto, ainda não está com a resistência muito adequada, ou seja, com 4, 5 dias ali, 3 dias, vai depender. Ele já está endurecido, porém está com pouca resistência ainda, né? Ou um dia até, no outro dia da concretagem. Porém está apenas com 10% da resistência, 20% da resistência. E surgiu essas deformações que a minha estrutura já executada não deixou acontecer e, portanto, surgem fissuras. E essas fissuras a gente chama de fissuras advindas da retração higroscópica. Beleza? Forma de minimizar isso. Né? Forma de minimizar isso. Veja, se eu tenho uma laje bem grande para concretar, certo? Quanto maior a laje, né, maior esse deslocamento, né, em termos absolutos. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir essa laje, essa concretagem, né, em concretagens menores. A gente pode fazer faixas não concretadas, né? Por exemplo, aqui, ó. Né? Isso aqui é uma solução comum. Então, esses trechos vermelhos aí não são concretados, tá? É concretado todo o resto, mas essas faixas vermelhas não são concretadas. De forma que a retração que cada célula dessa vai ter, né? Cada trecho desse vai ser menor do que se fosse o elemento todo, né? E depois, no outro dia, ou 3 dias depois, você vem aqui e concreta essas faixas, complementando, fazendo uma junta fria aí, né? Vamos dizer, de concretagem. E aí você reduz muito essas fissuras. Tem outras soluções também. Você tem como você considerar isso no projeto, mas não é tão simples, mas tem como você considerar. Mas não é comum a gente considerar, tá? Entenderam, pessoal, o que é a retração higroscópica? Estão demorando aí a responder porque estão com dúvida. Tá. Ok. E só para concluir a aula agora, vou falar um pouco. Ó, o diagrama de tração é assim, tá, pessoal? Só destacando. Ó. É um diagrama bilinear, tá? Eu vou até colocar isso na minha aula. Até 90% da resistência, né, direta, ele vai estar com um determinado modo de densidade,
Depois ele vai ter outro modo de elasticidade, tá? Até chegar na resistência de tração última, né? E você vê que aqui, no caso, coincide-se, né? Como o concreto não tem utilidade nenhuma em relação à tração, né? Assim que chega na resistência de tração última, ele rompe, né? E ele rompe aqui, ó, com 0,15% por mil de deformação, tá? A partir disso, é fissura, tá? Além disso, é fissura. Agora, sobre fadiga, né, que ele traz também aqui, né? Eu vou falar só sobre definição do que é fadiga. Eu não vou falar em si da fadiga no concreto específico, né? Considere que essa definição de fadiga é genérica, que eu já falei lá em materiais de construção, só vou revisar aqui. Então, veja que todas essas propriedades que eu falei para vocês aqui, pessoal, tá? Foi admitindo um carregamento monotônico, que a gente chama, né? Ou seja, é um carregamento que eu aplico de uma vez só, né? Vou acrescentando carga até romper. Então, eu tenho esses parâmetros, essas propriedades desses materiais baseados nesse tipo de carregamento. Só que, na realidade, a depender do tipo de obra, inclusive, ou toda obra, tem carregamentos cíclicos, né? Algumas mais que outros. Então, por exemplo, uma sala de aula, né? Você pode ter uma sala de aula cheia de manhã, vazia à noite, sem aluno nenhum. Cheia no outro dia de manhã, vazia à noite. Ou seja, você tem uma carga crítica, tá? Enchendo e esvaziando a sala, enchendo e esvaziando a sala. Ou seja, parte da carga que está atuando naquela estrutura é cíclica. Ó, o peso próprio está lá, para sempre. O piso, o contrapiso, as paredes estão lá também, não está variando. Mas as pessoas, os móveis, quase que não variam, está lá praticamente o tempo todo, né? Só para fazer uma limpeza que tira. No entanto, os alunos estão sempre saindo e entrando, saindo e entrando. Então você tem aí uma carga cíclica referente aos pesos dos alunos. Mas isso é insignificante em relação ao peso total. Então, para edificações, usualmente a gente desconsidera a questão de fadiga. Porém, para pontes, por exemplo, né? Pontes. Eu tenho pontes. 50%, 60%, 70% da carga da ponte são os veículos passando, tá? Caminhão, principalmente. Aqueles caminhões de verdade, né? De transporte mesmo. Então, passa o caminhão, fica um tempo sem caminhão. Passa outro caminhão, fica outro tempo sem caminhão. Ou seja, o que acontece com o material? A gente está tensionando, tirando a tensão. Tensionando, tirando a tensão. Ou seja, o diagrama de tensão-deformação, ele fica assim, ó. Tensiona, solta. Tensiona, solta. Tensiona, solta. E isso faz com que o material se desgaste por fadiga, tá? Esse carregamento cíclico, né? A depender da variação da tensão, se for muito grande essa variação da tensão máxima para a tensão mínima, vai fazer com que a resistência última do material seja menor do que a de uma carga monotônica. Entenderam, pessoal? Então, o fato da carga estar atuando, deixando de atuar, está fazendo com que o material deforme e deixe de deformar. Deforme e volta para a posição inicial. Deforme. Isso causa problemas de fadiga. Ou seja, a fadiga é justamente, olha, esse material que está submetido a um carregamento cíclico, ele não vai conseguir chegar na sua capacidade última de resistência, porque a fadiga vai deteriorar essa capacidade última de resistência. Beleza, pessoal? Então, isso é a fadiga. O concreto também sofre fadiga. Porém, em edificações, que é o foco do nosso conteúdo aqui, raramente temos problema de fadiga. Tá? Raramente temos problema de fadiga. As cargas permanentes são tão grandes em relação às cargas variáveis que vocês vão entender o que é cada um desses que eu falei agora quando vocês assistirem às aulas gravadas de ações de segurança, que eu já disponibilizei para vocês. É tão grande as cargas que estão lá sempre permanentes, né, em relação às cargas que variam de intensidade, que essa variação de tensão é muito pouca e não gera problemas efetivos posteriormente. Porém, em outras obras, como por exemplo o caso de pontes, a gente tem que considerar a fadiga. Tá?
É necessário a gente considerar a fadiga, não tem jeito. Perfeito, pessoal? E vamos parando por aqui, né? Já foi 1h30 mais. A gente falou sobre o concreto. Na próxima aula a gente faz os exemplos de concreto no começo da aula e fala sobre o aço. O aço é mais rápido, tá? E depois a gente já passa para o segundo conteúdo. Beleza? Alguma dúvida? Essa aula já está postada, tá? Esse slide já está postado lá. A norma também já está na bibliografia, na pasta do Classroom, que eu disponibilizei para vocês. Então, dá uma lida, pessoal, na norma, tá? Traz dúvidas na próxima aula, tá? No começo da aula, o professor, li isso na norma, não entendi muito bem, não está batendo muito com o que você falou, né? A gente esclarece aqui, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Estou disponível aí no WhatsApp para tirar dúvidas, qualquer coisa do tipo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.